Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus, amados. Glórias ao Rei. Glórias ao Rei de Reis. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Sabe, que verdadeiramente o Senhor seja glorificado em nós. Amém? Que a nossa vida glorifique a Ele. Que cada palavra que sai da nossa boca glorifique a Ele. Que cada pensamento que preencha nosso ser, a nossa alma, o nosso coração, glorifique a Ele. Que cada coisa que a gente veja, glorifique a Ele. Que cada coisa que a gente ouça, glorifique a Ele. Que nos nossos relacionamentos, Ele seja glorificado. Isso é o que importa. Sabe, amados, as coisas não importam muito se elas dão certo ou errado. Amém? Isso não importa muito. Importa se elas glorificam a Ele. Porque às vezes algo que você considera errado, glorifica a Deus mais do que aquilo que você considera certo. Nós precisamos estar dispostos a glorificar a Deus acima da nossa vontade. Acima do que queremos, acima do que sabemos, acima do que esperamos, acima dos nossos sonhos. Amém? Sabe, amados, isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Isso não é algo que vai acontecer a você, é algo que você vai fazer por você. Amém? E quando você tomar uma decisão de glorificar ao Senhor, você vai ser curado. Quando nós começamos a olhar para Ele e se importar mais com Ele do que conosco, irmãos, nós começamos a ser curados. Nós começamos a ser curados, uma cura profunda da alma. Porque você não é curado porque tudo na tua vida vai bem. Amém? Você não é feliz porque tudo está como você gostava, ou como você desejou. Amém? Não, você é feliz porque o príncipe da paz te enche. Está compreendendo, igreja? Sabe, é tempo de nós voltarmos a olhar para Ele. Jesus é o início, amém? E Ele é o fim de todas as coisas. Ele começa e Ele termina. As coisas só começam, as coisas só terminam quando Ele decide. Aleluias. Então não temas. Deus está mandando eu falar isso, amados. Não temas. Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, acabou. Amém? Acabou tudo. Deixa eu te dizer, as coisas não acabam até que Ele, que é o fim de todas as coisas, diz, acabou. Aleluias. Então nós não nos movemos por circunstância, nós nos movemos pela Sua palavra. A nossa preocupação não está se as coisas estão acontecendo como nós gostaríamos. A nossa preocupação está, Deus ainda está falando. Porque quando Ele se cala, amados, é hora de preocupar, é hora de entrar no quarto e dizer, Senhor, fala comigo. Porque a palavra de Deus, ela move a tua vida. Amém? Nunca permita que o Senhor fique muito tempo em silêncio com você. Faça algo para atrair o céu. Faça algo para mover. Amém? Faça algo para mover a atenção de Deus. Talvez você pense assim, acho que não é bem assim. É assim, amados. Deus se move quando nós chamamos com todo o coração. Maria Madalena está lá, na porta do sepulcro, lembram dessa passagem? E ela chega lá e o Senhor não está lá, ela volta e chama os discípulos chegam lá, constatam que o Senhor não está naquele lugar, eles vão embora e a palavra diz que ela permanece na porta do sepulcro.
Já falei várias vezes isso, mas eu sinto o impulso de Deus de falar de novo. Ela fica lá, amados, na porta daquele sepulcro, e ela começa a clamar: onde puseram o meu Senhor? Onde o colocaram? Ela clama sozinha, amém? Ela está perguntando ao céu: onde está? Onde está? Onde está o meu Senhor? Onde o puseram? Amados, ela não parou até que Jesus, antes de subir aos céus, depois ele conquistar as chaves da morte e do inferno, antes dele subir aos céus, ele para se mostrar a ela e dizer: ei, estou aqui. E ele fala assim para ela: não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Vocês estão entendendo, igreja? Aquela mulher atraiu Jesus de tal maneira que aquilo que já estava programado, que era descer ao inferno, tomar as chaves da morte do inferno e subir ao Pai, Jesus para no meio do caminho para estar com ela. Como você tem orado? Como são as tuas orações? As tuas orações precisam atrair a Deus, amados. Deus é atraído por corações quebrantados. O Senhor é atraído por coração contrito. É tempo de nós voltarmos à essência, de sermos uma noiva, uma igreja apaixonada pelo Senhor, apaixonada por Ele, que ama Jesus. Amém, igreja? Enquanto eu buscava o Senhor nessa tarde, o Espírito Santo começou a falar muito comigo acerca de uma flecha, amém? Uma flecha de vitória, aleluias. Então, abra a tua palavra comigo, tua Bíblia, lá em 2 de Reis, capítulo 13, versículo 16. Amém? Aleluias. Diz assim: disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou, e prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. E então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele golpeou a terra 3 vezes, e parou. Então o homem de Deus, que se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Mas porque agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Então o Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre essa passagem. Claro que existe uma palavra, existe uma interpretação literal. Mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então, nessa passagem, o rei de Israel, ele vai ter com o profeta Eliseu. E quando ele chega para ter com o profeta Eliseu, o profeta fala assim para ele: pegue o arco e pegue a flecha e golpeie a terra. Golpeie a terra. E a palavra fala que o rei de Israel golpeou a terra apenas 3 vezes. E Eliseu ficou nervoso, ficou bravo com ele, dizendo assim: por que você não golpeou, por que você não feriu a terra mais vezes? Se você tivesse ferido a terra mais vezes, você teria prevalecido sobre os sírios a ponto de exterminá-los. Mas porque você não o fez, apenas 3 vezes você vai ganhar em contra deles. E o Senhor começou a falar comigo sobre essa flecha que Eliseu fala. Ele fala: a flecha da vitória do Senhor. Amém? E eu comecei a dizer: Espírito Santo, do que se trata? O que o Senhor quer falar conosco acerca dessa palavra? E o Senhor começou a falar comigo sobre algo chamado
perseverança. Porque a razão pela qual esse rei não golpeou a terra mais vezes é porque ele não foi perseverante. Não havia no coração dele perseverança, não havia no coração dele ânimo único. O ânimo dele era dobrado. Não havia determinação, não havia foco. Estão compreendendo, amados? Ele não perseverou, ele não creu a ponto de perseverar. E o Espírito Santo começou a falar muito comigo sobre essa questão de perseverança, amados. E quando o Senhor foi falando mais profundo comigo sobre perseverança, Ele falou, entenda algo. Existe uma canção dentro de todo homem. A canção da tua alma é, desista. Amém? Há um som dentro de você, de que quando as coisas ficam difíceis, imediatamente você pensa, vou desistir. Porque esse é o princípio que governa muitas vezes o nosso coração, esse princípio de desistência. Mas nós anelamos por desistir muito facilmente. Amém? Quando um casamento se complica, você pensa, não aguento mais. Eu não aguento mais, amém? Eu vou largar essa mulher, vou arrumar outra mulher. Ou vou largar esse homem, vou arrumar outro homem, amém? Não, amados, o Senhor está dizendo, você tem que perseverar. Quando você tem um problema com um filho, você pensa, meu Deus, vou entregar esse menino na mão de Deus. Aleluias? Não, você tem que perseverar. Está compreendendo, igreja? Você tem que perseverar. A perseverança, o fundamento da perseverança é a fidelidade. O que vai sustentar uma pessoa perseverante é que ela seja fiel. Toda pessoa fiel persevera dando certo ou dando errado. Porque ela não se preocupa muito com o resultado, ela se preocupa com a sua própria essência, quem você é. Está compreendendo, igreja? A coisa mais importante a ser guardada é a tua essência. E quando o Senhor foi falando de perseverança, o Espírito Santo me levou a estudar um pouco mais sobre Daniel, amém? Irmãos, quando nós vemos Daniel, possivelmente Daniel chegou na Babilônia com 13 a 15 anos, amém? Uma criança, não é verdade? E a palavra diz, irmãos, que ele foi removido da sua terra, ele foi arrancado da sua casa, ele foi colocado dentro de uma outra cultura, ele foi colocado dentro de um outro povo, uma outra língua, mas tudo era diferente, tudo era diferente. Ele não tinha notícia dos seus pais, ele não tinha notícia da sua família, ele não sabia o que tinha acontecido. Mas, irmãos, Daniel tomou uma decisão. Lá em Daniel capítulo 1, a palavra diz que Daniel tomou uma decisão. Qual decisão? Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Quando nós olhamos para Daniel, a gente percebe que quando mudaram o nome dele, ele não se importou. Amém? Quando mudaram ele de lugar, ele não se importou em estar em outro lugar. Quando mudaram ele de uma casa, quando removeram ele da família dele, isso não o abalou. Mas quando disseram, você vai ter que comer dessa comida, ele falou, dessa comida eu não como. Podem me chamar do que vocês quiserem. Mas a palavra Daniel significa, Deus é o meu juiz. Aleluias? E a palavra o nome que deram para ele era Beltesazar. Sabe o que significa? Baal é o meu protetor. Ele falou, vocês podem me chamar do que vocês quiserem, mas eu não vou me contaminar. A minha essência será preservada. Sabe o que eu aprendo? Não importa onde você está. Não importa o que as pessoas dizem a teu respeito. Não importa do que elas te chamam, não importa o que Deus faz, não importa o que acontece. Importa uma coisa, a tua essência. Está compreendendo, igreja?
Esse menino de 13 anos, ele tomou uma decisão. Eu estou na Babilônia, mas ela jamais vai entrar dentro de mim. Então Daniel se colocou diante de Deus como alguém fiel. Alguém fiel. Alguém que chamou a atenção de Deus de tal maneira que Deus falou, eu vou carregar eles de tamanha sabedoria. Compreende, amados? Daniel fica na Babilônia 4 gerações, passam-se 4 reis, amém? 4 reis passaram na Babilônia e Daniel estava lá. 4 reis caíram na Babilônia e Daniel estava em pé. Sabe por quê, amados? Porque Daniel tinha uma coisa que se chama intimidade com Deus. A fidelidade, ela não vai vir naturalmente no teu coração. Amém, igreja? Sabe por quê? Nós não somos fiéis. Talvez você pense, não, pastora, eu sou. Meu Deus, nossa, eu sou fiel. Aleluia. Não, nós não somos. É a graça de Deus que te faz fiel. É a misericórdia dele que te mantém em pé. Amém? Só que Daniel entendeu algo, e a palavra fala que quando perseguiram ele na Babilônia e queriam destruí-lo, aquele povo, os outros governadores, aqueles que dividiam com ele o cargo sobre as cidades, as 120 vilas que tinha na Babilônia, o que aconteceu, amados, ali? Simplesmente falaram assim, nós temos que jogar algo em contra da fé dele, porque não tem nada de errado na vida dele. E a palavra fala que quando ele soube desse decreto, ele se manteve no seu quarto, orando. E a palavra fala que ele subiu no seu aposento mais alto, com as janelas abertas. E o Senhor começou a falar algo comigo acerca dessa questão das janelas estarem abertas. A tua intimidade com Deus vai fazer com que você viva em céus abertos. Está compreendendo, igreja? Porque Daniel não se recusava a passar tempo com Deus. Amados, 3 vezes ao dia ele orava. 3 vezes ao dia a palavra de Deus diz que ele se abaixava e ele adorava ao Senhor. E ele tinha muita coisa para fazer. Amém? 40 cidades para cuidar. E talvez a gente pense assim, meu Deus, mas ele acho que era muito religioso, esse tardo de Daniel. Amém? Acho que ele era muito fanático. Só que tem uma coisa, amados. Vamos jogar qualquer um de nós aqui na cova dos leões. Vamos ver se a gente sobrevive. Porque ele sobreviveu. Está compreendendo, igreja? Sabe por quê, amados? Porque havia nele um entendimento. Daniel sabia que ele não governava por causa de quem ele era. Ele governava por causa da intimidade que ele tinha. Então, quando ele soube do decreto, ele não foi falar com o rei. Amados, ele era amado pelo rei. O rei queria entregar todas as suas cidades para que ele administrasse. Daniel era tão amado pelo rei que o rei, quando teve que cumprir o decreto de jogar ele na cova dos leões, o rei ficou parado, em jejum, em choro, pensando, tomara que o Deus de Daniel o livre. Então, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter feito o que uma pessoa humana faria, e conversar com o rei. Olha, rei, você está vendo o que fizeram? Então, eles fizeram isso porque eles querem me prejudicar. Eles querem o meu lugar, eles têm inveja de mim. Ele poderia ter feito a parte humana. Ele decidiu usar as armas que estão disponíveis para nós nas regiões celestiais. Ele simplesmente falou, a minha intimidade com o Senhor não será abalada. Vocês estão compreendendo, igreja? Da mesma forma, Esther. Amados, você olha para Esther, você vê Esther era uma menina órfã. Amém? Não tinha nada. Aleluias. A palavra diz que de um dia para o outro ela foi colocada como rainha. Agora ela era senhora sobre tudo. O nome de Esther foi dado pelos babilônicos. O nome dela, pelo povo judeu, qual que era? Hadassa. Sabe o que significa Hadassa? Na verdade, não é bem o significado, é o nome de uma árvore em Israel.
Essa árvore chamada Hadassah em Israel é uma árvore que passa-se 4 estações e ela permanece intacta. Ela é a mesma no outono, no inverno, no verão e na primavera. Então, quando o decreto também foi dado sobre o povo dela de que todo judeu deveria morrer, amém? Esther não fez o que talvez a gente faria. Ela poderia, porque a palavra diz que ela era muito bonita, amém, amados? Porque ela teve que participar de um concurso, não é verdade? Para se tornar rainha. Então, ela devia ser realmente muito bonita. Mas ela não colocou uma roupa indevida, vamos colocar assim. Ela não foi lá, entendeu? Chegar na presença do rei e manipular o rei, que era o seu marido, para dizer, olha aqui, esse Amã, que é o nosso empregado, entendeu? Ele quer matar. Ele quer matar o meu povo. Vocês estão compreendendo, a igreja onde Deus quer chegar? Ela poderia ter ido falar com o rei. Ela poderia ter entrado de madrugada e ter dito assim, olha, eu vou fazer uma dança para você. Oh, meu Deus, misericórdia. Estão entendendo, igreja, onde Deus quer chegar? Ela poderia ter usado meios naturais. Sabe o que ela falou? Eu não vou comer, eu não vou beber. E eu vou dizer para as minhas servas também não comerem e não beberem, porque eu vou ganhar essa guerra no sobrenatural. Vocês estão compreendendo, igreja? Perseverança. Deixa eu te dizer algo. O que é que Eliseu estava falando para aquele rei? Entenda, rei. A guerra não é vencida no campo de batalha, a guerra é vencida no sobrenatural. Por isso golpeia a terra, golpeia a terra. Mas era sobrenatural ou não era? Pegar uma flecha e jogar na terra. Amém? Quantas vezes ele jogasse a flecha na terra, seria as vezes que ele prevaleceria. Entenda, você foi tirado do reino do natural e você vive agora por um reino que é sobrenatural. Está compreendendo? Você agora não vive debaixo das leis da terra, você vive debaixo das leis do céu. Entenda. Então não adianta querer vencer as nossas batalhas com coisas humanas. Então vamos falar com quem importa, vamos falar com quem tem poder, vamos falar com quem pode mudar. Não, vamos falar com quem manda. Só que isso, igreja, vai exigir de você perseverança. Por quê? Porque é mais fácil pegar o telefone e ligar para alguém. Amém? Ainda mais quando você tem influência. Esther tinha influência ou não, igreja? Tinha, ela era rainha. Ela não usou a influência que ela tinha, ela usou as armas espirituais. Comece, igreja, a acordar. A tua vida não é mudada pelo que te acontece. A tua vida não é transformada pelo lugar que te colocam, pela posição que te dão. A tua vida muda quando você entende que enquanto você está de joelho, o céu está aberto. O céu está aberto. E se tem uma porta aberta para você no céu, igreja, o que é que nós precisamos da terra? Se a palavra diz que tudo que um homem recebe, ele recebe do céu. Aleluias. É tempo de nós começarmos a usar essa flecha chamada a flecha da vitória. E eu comecei a perguntar, Senhor, por que nós temos tanta dificuldade de perseverar? Amém? Por que, Senhor, é tão difícil perseverar? Por que é mais fácil desanimar? Por que é mais fácil começar e não terminar? Por quê? Por que, Senhor, é mais fácil sonhar com algo e não perseguir esse sonho? Sabe? E o Senhor foi colocando no meu coração, Ele falou, o problema é que não há. A identidade de vocês não está ainda estabelecida. Vocês ainda não sabem quem vocês são em mim. Irmãos, um menino de 13 anos, fazer o que Daniel fez, ele tinha que ter algo que a gente não tem. Amém? Porque talvez nós, lá,
nem iríamos nos preocupar com aquilo que a gente ia comer. Amém? Mas havia nele uma identidade. Ele falou, epa, espera aí, eu sou, sabe quem? Eu sou do povo, daquele Deus que abriu o mar. Ele sabia quem ele era. Eu sou daquele povo que tem um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou daquele povo que tem um Deus que faz o impossível acontecer. Ele sabia quem ele era, amados. A razão pela qual a gente não persevera é que nós não sabemos quem somos nele. Amém? Há uma grande influência do que os nossos pais falaram na nossa infância. Há uma grande influência do que o marido falou no casamento. Há uma grande influência do que os amigos falaram, do que a esposa falou. Vocês estão compreendendo, igreja? Você não é o que as pessoas falam. Você é o que Deus planejou que você fosse. Está compreendendo, amados? Quando nós sabemos quem nós somos, nós entramos em um lugar onde nós não nos corrompemos mais. Então não importa, você vai ganhar tanto para mentir. Então, eu não vou ganhar porque eu não vou mentir. Está entendendo, igreja? Porque você sabe quem você é. Você sabe que aquela mentira não é capaz de te promover, mas o Espírito da verdade que habita em você, ele te promove. Compreende, amados? Quando nós entramos nesse lugar onde nós sabemos quem nós somos e o que nós carregamos nele. Meu Deus, você foi posto na terra e eu para representarmos a Jesus. Nós somos representantes dele. É sério, amados. Então, quando nós começamos a descobrir quem nós somos, o medo já não consegue mais lugar. Sabe, amados, quando eu começo a ter medo e assim, tristeza, angústia, eu sei que em algum lugar eu afrouxei. Quando eu começo a ter medo, angústia, tristeza, todas essas coisas, aflição, sabe? Tremelique de angústia, amém? Eu sei que a minha intimidade com Ele em algum lugar está comprometida. Porque a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Amados, Daniel não teve medo de entrar na cova dos leões. Sabe por quê? Porque ele pensou, se eu morrer, é lucro. Eu já cumpri o meu propósito. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Comece a usar, amados, a flecha da vitória. E a flecha da vitória, ela é sobrenatural. Ela não é natural. Ela não é da terra. Ela é do céu. Comece a usar as armas que o Senhor te deu. E as armas que o Senhor te deu é oração, jejum, santificação. Tudo que a gente não gosta de ouvir. Amém? O que era mais fácil para Esther? Falar com o rei, manipular o rei, que nós mulheres sabemos muito bem. Misericórdia, Jesus, cura as mulheres. É verdade, amados. Por que você acha que a serpente foi falar com Eva e não com Adão? Nós precisamos ser curadas, mulheres. Então, ela poderia ter manipulado o rei. Ela falou, não, eu não vou comer, eu não vou beber. O que é mais fácil, igreja? Manipular. O que era mais fácil para Daniel? Não orar por um mês. Orar só, entendeu? Na cama dele, debaixo das cobertas. Bem baixinho na cabeça. Igreja, nós precisamos perseverar, amados. Tem algo na tua vida que você não está conseguindo vencer. E você não está vencendo porque você desistiu. É isso que o Senhor me fala. E talvez você pense, não, pastor, eu não desisti. Eu oro constantemente sobre isso. Mas você não crê. E oração sem fé é obra morta. Compreende, amados?
É tempo de Deus levantar um povo que vai golpear a terra 7, 8, 9, 10 vezes até alcançar. É tempo de Deus levantar um povo valente, que não teme o mundo, porque não tem parte com o mundo. Mas sabe por que a gente teme o mundo? Sabe por que a gente teme as ameaças? Sabe por que a gente teme as crises? Porque o que nos governa ainda é a terra. Porque se nós entrarmos nesse lugar onde o céu governa, nós não temos mais medo, amados. Não importa o que vai me acontecer, tudo já está escrito. Tudo já está escrito, tudo já está determinado por um Pai amoroso. A razão pela qual a gente se preocupa, amados, é porque de alguma forma nós estamos contaminados. Há uma mistura de mundo, há uma mistura do reino do homem e do reino de Deus dentro de nós. Há uma mistura das coisas da terra e das coisas do céu. Aleluias. Então nós temos medo. Então nós temos fraqueza. Então na hora de estar forte, amém? Por exemplo, vai matar todo mundo. Tudo que você não quer pensar que você não vai comer e não vai beber nesses dias, amém? Quando você está triste, o que você quer fazer? Comer e beber. E coisa boa, amém? Verdade, né? Você fala que é tanto um docinho. Não é assim? Quando a gente está triste, um docinho, sei lá, uma coisinha. É ou não é? A última coisa que você ia pensar, meu Deus, vai ficar 3 dias sem comer e sem beber água. Deixa eu te dizer, a tua vida será mudada, será transformada quando você começar a entender que quem governa você, a tua casa, a tua família, os teus negócios, não é a terra, é o céu. Amém, amados? É necessário perseverar, igreja. Há um texto em Lucas, Lucas 21, capítulo 19, não precisa abrir, é um versículo só. Diz assim, é na vossa perseverança que confirmarás a tua vitória. Na tua perseverança. Persevera, povo de Deus. Persevera. Persevera, persevera e persevera de novo, e de novo, e de novo. Estão compreendendo, igreja? Eu poderia ficar meia hora falando, persevera de novo. Veja onde você caiu, volta lá e conserta. E persevera. Persevera, porque tem um propósito para você cumprir. E o propósito só é cumprido quando a gente persevera. Esse rei tinha um propósito, qual? Destruir o poder dos sírios. Ele não cumpriu o propósito, igreja. Sabe por quê? Porque faltou perseverança. Talvez coisas de Deus que você já tinha que estar com elas na mão, você ainda não alcançou, porque você não perseverou. Deixa eu te dizer, dá tempo de voltar. O que é teu, Deus não vai entregar para ninguém. Sabe, amados, eu lembro quando eu era missionária, eu tinha um medo, porque as pessoas falavam assim, se você não se posicionar, se você não fizer o que Deus está mandando, Deus vai tirar o que Ele te deu e vai dar para outra pessoa. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque filhos não são substituídos. O servo é. Um empregado você substitui, mas um filho você não substitui. Ou alguém aqui teria coragem de trocar um filho por outro? Fala, não, esse eu posso viver sem. Ninguém, amados. Porque filho não é substituível, não é. Então, sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Há tempo. Há tempo para você cumprir o propósito que Ele te deu. Vamos ficar em pé, amados. Há tempo, igreja. Há tempo. Aleluias.
Deus. Oh, Senhor. Espírito Santo, nós queremos clamar nessa noite. Senhor, todo espírito de mediocridade, todo espírito de desistência, Senhor, todo espírito de falência, Senhor, nós queremos lançar para fora nessa noite. Senhor, nós não queremos ser daqueles que começam e não terminam. Nós não queremos ser daqueles que começam uma caminhada contigo e simplesmente, Senhor, desistem por causa, Pai, de circunstâncias, por causa de desafios, por causa, Senhor, de muro, por causa de água, por causa de mar, por causa de rio, por causa de fogo, por causa de cova de leão. Senhor, nós não queremos desistir. Nós não queremos desistir, não nos deixa ficar nesse lugar aonde nós começamos algo, Pai, e não terminamos. Aonde nós fazemos propósitos com o Senhor, aonde nós prometemos coisas para Ti e não vamos até o final do que foi dito. Senhor, por favor, Espírito Santo, Senhor Deus, tem compaixão do teu povo, tem compaixão de mim, tem compaixão de nós. Nos tira desse lugar aonde nós falamos, Pai, e não cumprimos. Aonde nós entramos na tua presença e fazemos votos contigo, e fazemos propósitos contigo de orar, propósito de jejuar, propósito, Senhor, de perseverar, e rapidamente nos esquecemos. Rapidamente nos esquecemos, Senhor. Oh Deus, há em nós, Pai, um clamor pela desistência. Nos tira desse lugar de desistência. Nos tira desse lugar de desistência. Coloca em nós fidelidade. Fidelidade, para que a gente comece, Pai, a ser fiel no pouco que está nas nossas mãos, no pouco que já nos foi dado. Senhor, aumenta a nossa capacidade de sermos mordomos daquilo que nos foi entregue. Oh Deus, não nos deixa mais, Senhor, não permita que a gente despreze o que nos foi dado. Não permita, Senhor, que a gente venha desdenhar do que nos foi entregue, simplesmente porque tem faltado perseverança, simplesmente porque choveu mais forte, ou porque não choveu, simplesmente porque ventou forte. Senhor, nós não tememos, Pai, nós não tememos o homem, não tememos, Pai, nós não vivemos para sermos aprovados. Amados, pega aí. Deus quer curar você essa noite. Você não tem que viver para ser aprovado por ninguém. Se o céu te aprova, basta. Você não pode viver para ser reconhecido por ninguém, porque se o céu te reconhece, amados, Deus é aquele que pega você. Deus não pegou Esther, uma órfã, não era nada, não tinha nada. No outro dia Deus exaltou ela como um lugar, amados, naquela nação. Deus pegou José, esquecido numa prisão, e colocou ele por cabeça. Por favor, amados, o Senhor pegou Davi de trás das malhadas, diz a palavra dele. Igreja, não tem problema ser rejeitado. Pare de se preocupar com a rejeição. Pare de se preocupar com a rejeição. Encontra esse lugar aonde, quando você ora, o céu está aberto. Aleluias. E do céu vem graça. Do céu vem reconhecimento. Do céu vem posições que você jamais alcançaria pelo teu trabalho.
Você jamais alcançaria pela tua influência. Amados, quando José fala para aquele copeiro, ele diz: não esquece de mim, não esquece de mim, fala de mim. Por 2 anos o copeiro esqueceu dele. 2 anos se passaram, igreja. Pare de se preocupar. Pare de se preocupar. Comece a ver qual é a tua essência. O que está posto dentro. Guarda o que está posto dentro. Guarda a tua essência. Porque a nossa essência determina o fim do propósito. Você chega no fim se a tua essência não for corrompida. Se a tua essência for corrompida, igreja, escuta o que eu estou te dizendo. Não é que Deus tira, você perde. Tempo de Deus encontrar perseverança na sua casa. Oh, Deus, perdoa-nos, Pai. Sabe, amados, é uma noite de pedir perdão ao Senhor. É uma noite de confessar pecados. É uma noite de dizer: Senhor, sabe aquilo que eu abandonei, sabe aquilo que eu desisti, eu quero tomar de volta. O que foi que Deus te deu? O que é que está na tua mão? O que Deus te deu? Seja fiel com o que Ele te deu. Presença dos que são contra mim.
decisão, amados. Isso é uma decisão, igreja. Você pode lutar as tuas guerras com armas naturais, com falatório, com manipulação, usando de influências, enganando pessoas, enganando a si mesmo. E você pode lutar as tuas guerras desde o teu quarto. E nesse lugar é um lugar de céu aberto. O lugar onde você tem intimidade com o Senhor, o lugar onde você se ajoelha, é um lugar onde tem céu aberto, igreja. Sabe, amados, 4 reis passaram por aquela nação. Cada vez que se levantava um rei, ele mandava chamar Daniel. Eles buscavam Daniel, porque eles sabiam, eles ficavam sabendo que ele carregava algo excelente. É tempo de Deus levantar uma igreja com autoridade de reino. Uma igreja que sabe que só ela pode forçar que as leis do céu governem a terra. Só você pode fazer isso na tua casa, ninguém mais. Você pode dizer: Senhor, não como a terra diz, não como o homem diz, mas como você falou, como você determinou. Porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus para você e te permiti ser o meu Senhor. Sabe, amados, isso não é apenas uma palavra, isso não é uma frase em vão. Jesus, eu te entrego a minha vida. Deixa eu te dizer, isso vai ser revelado em como você atua, como você age no teu dia a dia. No teu dia a dia, convivendo com você, a gente vai saber se é Jesus mesmo que governa. Se você escolhe orar ou você escolhe falar. Se você escolhe jejuar e clamar ou você escolhe qualquer outra coisa. Sabe, amados, hoje a igreja, ela vai até os políticos. Misericórdia, amados. Que Deus nos livre de nunca fazer algo semelhante. A igreja vai aos políticos pedindo coisas, pedindo a influência deles, o dinheiro deles. Não, amados, a gente tem que ser livre disso. Os políticos têm que vir na igreja, não para manipular a igreja e pedir voto, não para dizer: ora por mim, ajuda-me. O que é que Deus falou? Assim como aqueles reis iam a Daniel e diziam o que Deus falou. O que significa isso que está escrito nessa parede? Porque aqui ninguém tem conhecimento do alto para revelar. Estão compreendendo, amados? É isso que Deus está procurando. Pessoas que serão levantadas. Sabe por quê? Porque elas escolhem golpear a terra com fé, a ponto de o profeta, aquele rei devia ter golpeado e golpeado e golpeado, até o rei dizer: agora basta, agora chega. Você tem que orar até que Deus diz: agora basta. Eu já ouvi. Estão compreendendo, amados? Golpeie a tua terra. Persevere, igreja. O que foi que Deus te falou? Persevera. Qual foi a promessa que Deus te deu? Persevera. Sabe, amados, nada é mais triste do que olhar para um homem que desistiu. Nada é mais triste do que olhar para uma mulher que desistiu. Eu conheço um desistente pelos olhos. A morte nos olhos dele. Sabe por quê? Todo recurso foi dado. Todo recurso já te foi dado. Ai, não consigo perdoar. O Senhor envia perdão e você consegue perdoar. Eu não tenho dinheiro. Amados, dinheiro não é problema para Deus. Amém? Nunca foi, nunca será.
Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não tem problema em dar riqueza ao seu povo. Deus tem problema de que o seu povo não tenha propósito. O dinheiro, o recurso vem para um propósito. Compreende, amados? Nada pode parar você, igreja. Aleluias. Deus nos dá esse coração. Ai, Senhor, tem compaixão de nós, Senhor. Não queremos ser uma geração que fala, uma geração que fala, uma geração que fala das coisas do reino, mas não estabelece o reino, nem mesmo dentro da sua casa. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, Abba. Ajuda-nos, Abba, Pai. Oh, sim, ajuda-nos, Abba. Eu não sei quanto a você, amados, eu quero um coração perseverante. Eu não sei o que você pensa, eu quero, amados, eu quero um coração que persevera, em bom tempo, em mau tempo. Porque é um coração que crê, é um coração que espera, é um coração que sabe que Ele vive, Ele reina, o trono de Deus está no mesmo lugar, Ele é inabalável. Aleluias. Oh Deus, obrigada. Oh Pai, nos auxilia, Senhor. Nós queremos entrar, Pai, nesse caminho. Oh Senhor, lava as nossas vestes. Lava as nossas vestes, Pai. Não queremos mais ter rastro de lama. Não queremos passar pelos lugares e deixar rastro de lama. Não, Senhor, queremos passar pelos lugares calçados com o Evangelho. Sim, com as sandálias do Evangelho da paz. Não queremos deixar rastro de lama mais, Senhor. Por isso, Deus, levanta a tua noiva. Levanta a tua noiva, levanta o teu povo, Senhor. Desperta os que dormem espiritualmente. Levanta um clamor no meio das casas, no meio das famílias. Que as famílias, Pai, se unam, não para falar mal, não para criticar. Que as famílias se levantem para orar ao Deus que fez céu e terra. Oh Deus, levanta, Pai, sacerdotes para as casas. Levanta, Pai, os homens dessa geração. Oh Espírito Santo, esse é o nosso clamor. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nos dá fortaleza. Fortalece os nossos braços, fortalece-nos, Deus, para que possamos cumprir todo o propósito que nos foi dado, para que possamos cumprir a nossa carreira como Paulo, sem ter do que se envergonhar, Pai, porque não é vergonha errar, é vergonha desistir, Pai. Oh Deus, livra-nos de toda desistência, livra-nos de toda mediocridade, Pai, em o nome de Jesus.